Olá, gente, saudações a todos, sejam bem-vindos no canal. Eu sou o Sebastião Oliveira e agradeço a sua atenção. Siga-me nas redes sociais descritas embaixo do vídeo e se inscreva aqui no canal. Curta o vídeo, comente, compartilhe. Eu gosto de lembrar sempre que quem compartilha o que sabe muda a história de quem aprende. Hoje neste vídeo quero trazer a informação uma manifestação da deputada Janaína Pascoal. A Janaína fez a observação que os parlamentares da base do governo deveriam fazer, mas não fazem, não fizeram ainda. Sobre o quê? Sobre as ações de partidos de esquerda no STF. Os partidos de esquerda enchem o STF de petições, de ações contra o governo. E a deputada Janaína Pascoal, ela expôs essa situação. São petições no STF de partidos de esquerda contra o governo e que o STF acata e com uma rapidez tamanha aí, uma velocidade aí que às vezes é de se estranhar. Ao passo que quando o governo leva algo para o STF, leva algum pedido, alguma ação ao STF, demora, é muito demorado, é uma morosidade tremenda e às vezes nem é atendido. Ao contrário dos partidos de esquerda que levam e imediatamente são atendidos aí pelo STF. E a deputada Janaína Pascoal, ela observando tudo isto, ela resolveu expor, resolveu colocar aí em evidência. E o que a gente estranha, como eu já disse, os deputados, senadores, enfim, os parlamentares da base do governo que deveriam estar atentos aí com tudo o que acontece no governo, mas estranhamente não o fazem. E a deputada Janaína Pascoal, ela teve a coragem de falar, teve a coragem de expor, como por exemplo, Moraes cobra Bolsonaro sobre exposição de técnicos da Anvisa. O ministro do Supremo Tribunal Federal, ele acatou aí e deu prazo de 48 horas para que o presidente Jair Bolsonaro explique sobre sua intenção em querer divulgados os nomes dos servidores da Anvisa que aprovaram a utilização aí da injeção do medicamento da Pfizer para crianças de 5 a 11 anos. Tá vendo aí um prazo curto, mas o ministro impôs aí ao presidente Jair Bolsonaro. Vai ter que explicar agora, que é um pedido apresentado pelo senador Randolph Rodrigues. O pedido de investigação foi apresentado pelo senador Randolph Rodrigues do Rede, partido Rede do Amapá, após Bolsonaro afirmar que pediu extraoficialmente o nome das pessoas que aprovaram a imunização para crianças a partir de 5 anos. A declaração foi feita durante uma das lives do presidente. É isso que deixou aí a deputada Janaína Pascoal preocupada e decidiu por expor esta ação aí, desta vez do senador Randolph Rodrigues, e o ministro deu prazo aí ao presidente Jair Bolsonaro de 48 horas. STF dá 5 dias para a saúde explicar prescrição para imunização infantil. A determinação atende uma contestação da rede, também da Rede Sustentabilidade. O ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, determinou que o governo federal explique em 5 dias a necessidade da apresentação de prescrição médica para a imunização infantil.
Mais cedo, a Rede Sustentabilidade foi ao Supremo contestar o texto colocado em audiência pública pelo Ministério da Saúde, que exige a prescrição médica e anuência dos pais para a imunização de crianças de 5 a 11 anos, já aprovada pela Anvisa. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, defendeu a imunização a crianças, mas somente com prescrição médica. A medida contrariou especialistas que apontaram a falta de necessidade da medida, alegando que a injeção aí do medicamento é eficaz e segura. Mais uma, né? Mais uma que foi imposta aí e o presidente vai ter que se explicar. E o prazo é curto, 5 dias. Rede aciona o STF para mandar governo imunizar crianças. Mais uma aí do Rede. A ação ficará sob responsabilidade do ministro Ricardo Lewandowski. O partido Rede Sustentabilidade ingressou com um pedido no Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar o governo federal a disponibilizar a imunização contra o problema sanitário a crianças de 5 a 11 anos, independentemente de prescrição médica. Olha só, novamente, o Rede Sustentabilidade com ação no STF. A ação foi distribuída para o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator da ação que discutiu o Plano Nacional de Imunização. Lewandowski foi um dos ministros do STF que informou que continuaria trabalhando durante o recesso da Suprema Corte. De acordo com a sigla, o Ministério da Saúde estaria adotando ações que colocam em risco os direitos da criança e do adolescente. Para justificar sua alegação, o partido menciona a exigência de um comprovante médico para a imunização de crianças, além da consulta pública aberta pela pasta. Tá, então, a deputada Janaína Pascoal, ela se atentou para estas ações. São apenas algumas, né? São apenas algumas porque durante todo o governo do presidente Jair Bolsonaro, principalmente o partido Rede Sustentabilidade, tem entrado aí com ações no STF contra o governo. O Rede, o PT, o próprio PT já entrou com várias ações e outros partidos aí também, para variar, entrando com ações contra o governo. O governo do presidente sempre pressionado por esses partidos de esquerda que tentam aí fazer com que o presidente Jair Bolsonaro deixe de impor aí as suas propostas. Porque entra com ação, o STF atende, e aí o que acontece, né? Acaba atrapalhando os trabalhos aí do governo. E a deputada Janaína Pascoal teve a coragem de fazer essa observação aí. E ainda ela disse, basta um partido fazer uma petição para que o STF dê andamento, disse aí a deputada Janaína Pascoal. Ano de 2021 foi marcado por enxurrada de ações de legendas de esquerda no Supremo. A deputada estadual Janaína Pascoal, do PSL de São Paulo, usou suas redes sociais neste domingo, dia 26, para apontar um truque recorrente em curso no país: a judicialização de todas as causas, inclusive do legislativo, forçada por partidos políticos. Nos últimos anos, o país acompanhou uma enxurrada de ações no Supremo Tribunal Federal, patrocinadas por legendas de esquerda. A Rede é a campeã imbatível. A engrenagem é simples. Os partidos apresentam uma ação e torcem para que o ministro relator sorteado seja crítico declarado do presidente Jair Bolsonaro. Com 80% da corte, a taxa de sucesso tem sido grande. São exemplos a instalação da CPI, a CPI que
o Senado instalou e que foi determinada pelo STF para desgastar o governo. Decisões sobre o orçamento da União e, é claro, a entrega da gestão da pandemia a prefeitos e governadores, que resultou nos desastrosos lockdowns. E a deputada Janaína Pascoal disse: não me lembro de, nos governos anteriores, o STF dar 48 horas para presidente e ministros se manifestarem sobre isso e aquilo. Basta um partido fazer uma petição para o STF dar andamento e notificar. Essa dinâmica, que já se normalizou, não tem respaldo na divisão de poderes. É bem isso. Muito rápido, o ministro ele determina que o presidente explique aí o porquê de tal decisão. Ao passo que, como já foi comentado, o governo, ao pedir algo no STF, não é atendido, ou se é atendido, demora muito tempo. Estranho, né? Estranho. E além de que os parlamentares da base do governo não se manifestaram, pelo menos a gente não tem informação de qualquer manifesto desses parlamentares concernente a essas ações. E a Janaína Pascoal quer passaporte da agulhada para pegação no carnaval, já que está exigindo passaporte para determinadas áreas, por que não para o carnaval também, né? E a deputada viu isso aí também. E ela agora propôs aí que se tenha passaporte aí da agulhada aí na pegação no carnaval. A deputada estadual critica a exigência do documento considerado por ela restrito para a exigência sanitária aos locais de uso comum. A deputada estadual Janaína Pascoal, uma das autoras do pedido de impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff do PT, criticou a exigência da comprovação da imunização contra o problema sanitário. Para ela, a condição deveria ser obrigatória em blocos de carnaval. A deputada disse o seguinte: acho o fim quererem liberar tudo para o carnaval e depois impedirem o povo de trabalhar. Ainda se ofendem quando alguém diz que não somos um país sério. Já tem gente sendo demitida por não provar a imunização. Vão pedir passaporte da agulhada aí para a pegação nos blocos e bailes também? Publicou a deputada. É isso aí. Será que ela vai ser atendida? Capitais como São Paulo e Rio de Janeiro cobram o documento. Alguns destinos turísticos, como é o caso de Fernando de Noronha, no Pernambuco, também exigem o comprovante. A Janaína Pascoal quer o passaporte. Será que o pedido dela vai ser atendido com rapidez? Se fosse para o outro lado, se fosse partido de esquerda, com certeza seria atendido e com urgência. Mas como é uma parlamentar que está defendendo o governo, fica aí esta dúvida se ela será atendida. Seria coerente, mas pode ser que não seja atendida. E isso é claro, né? O Bolsonaro mudou paradigmas, tem uma ideologia embasada em Deus, pátria e família. Mudança de paradigmas causa impacto. E é por isso que ele é atacado diariamente. A velha imprensa, principalmente a velha imprensa. O presidente não pode falar algo que a velha imprensa já transforma isso aí tudo numa polêmica. A velha imprensa sempre militante. Tanto é que as pesquisas estão sempre aí nas notícias, dizendo aí que esse candidato está com 45, 50%. Segundo candidato aí, a terceira via
30%, 40%, enquanto que o presidente Jair Bolsonaro 20%, 25%, 30%. Você acredita nessas pesquisas? A pesquisa tem que ser a pesquisa real, é a pesquisa da rua. A pesquisa da rua onde estão o candidato e o povo. Essa é a pesquisa verdadeira. A gente não vê esses outros candidatos na rua. Não dá para basear nas pesquisas realizadas aí por esses institutos de pesquisa. Não dá para acreditar naquilo que a imprensa divulga, a menos que essas pesquisas estão sendo feitas com espíritos. Ninguém vê espíritos. Pode ser que estão fazendo pesquisas com espíritos. Será que o espírito vai votar? Será que vai ter espíritos aí votando lá, acessando lá a urna eletrônica? Estranho, né? Estranho colocarem aí candidatos ou pré-candidatos, como queiram, sempre aí na evidência, sempre com maioria de intenção de votos, ao passo que aquele que está nas ruas está aí cercado, rodeado aí pelo povo e uma multidão, muita gente, ao contrário desses candidatos que não podem sair na rua. É estranho, né? Dá para desconfiar ou não dá? O povo tem que ficar atento realmente, tem que ficar de olho. Mas continuemos aí acreditando que o Brasil vai dar certo, o Brasil vai mudar. Temos o presidente Jair Bolsonaro com a intenção de mudar o Brasil. A maioria do povo brasileiro votou no presidente Jair Bolsonaro, elegeu Jair Bolsonaro para que mudasse realmente o país. Então temos que continuar acreditando. Temos que apoiar o presidente Bolsonaro em 2022. Vamos apoiar o presidente de olho em tudo que vai acontecer, de olho em tudo que a gente tem dúvida. E vamos aí apoiar o presidente Jair Bolsonaro para a reeleição em 2022. Por quê? Porque é o governo Bolsonaro trabalhando para uma sobrevivência digna do povo brasileiro e preparando um Brasil melhor para as futuras gerações. Prova disto foi a distribuição gigantesca de verba para estados e municípios para combater o problema sanitário que se implantou não só no Brasil, mas no mundo todo. Será que em outros governos teria essa totalidade de verba para distribuir aí para os estados e municípios? Será que teríamos aí benefícios, auxílios para o povo que está desempregado? Será que teria aí auxílio emergencial? Auxílio Brasil de R$ 400 para o povo que perdeu o emprego, para o povo que está em situação de vulnerabilidade? É a dúvida, né? Mas vamos torcer para que tudo dê certo e o presidente Jair Bolsonaro seja reeleito para dar sequência nas suas ideias, nas suas propostas. Esse vídeo termina aqui. Obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal, curta, comente e compartilhe. E volto a te lembrar, quem compartilha o que sabe muda a história de quem aprende. Te convido a seguir-me nas redes sociais descritas embaixo do vídeo. Conto com seu apoio. Desejo as bênçãos e as vitórias de Deus a todos e aquele abraço.